a busca de uma conduta e de uma consciência que me absolva e que me dê uma porta que possa abrir para seguir. E é curioso porque a consciência, ela per si tem uma influxação em me avisar e me alertar daquilo que deva impingir. Esse fórum consciencial, ele, quando acende um alerta dentro de mim e me dá alguma exprobação, algum aviso, diz de algum tipo de percepção que preciso adquirir, que está ali próximo de mim, que cabe a mim aproveitar. Conforme nós já havíamos comentado num cacau anterior, a matéria, ela realiza uma ação de entorpecimento do espírito per si. A pequena abafa ele para que não manifeste a sua luz, sua vontade firme no bem. E quando eu impinjo um silenciamento da matéria, ela vai realizar uma tentativa de falar novamente. E isso vai me puxar para algo o qual me deleito, que é, conforme André Luiz relata na coleção A Vida no Mundo Espiritual, o desejo central, que é conhecido pelo obsessor. Daí, quando eu tenho uma monoideia que vislumbra a questão da impaciência, vai acontecer um movimento que chega até mim para que, em exercendo uma cólera, eu acabe tendo esse deleite devido à inclinação que trago para esse tipo de conduta. E nós estamos num estágio evolutivo em que ainda sentimos necessidade de agredir o outro, de corrigir, de colocar o outro no seu devido lugar. E há relato de quem sinta um desejo de avançar em relação ao outro e o enforcar, que sopita, abafa, recua, para que não acontecesse uma calamidade moral. E passa pela indicação que a consciência, ela me dá daquele pensamento que tenta me arrastar, daquele sentimento inflamado, de uma ideia
que, se eu alimentar, vai virar uma ação deleitosa para o meu passional. E por estarmos um corpo de carne, já existe um abafamento do espírito, que vai precisar realizar essa sobreposição da matéria para que a sua voz desfraldada tenha a palavra final. Espera-se que na direção bonosa. E nós não podemos menoscabar essa influência perigosa da matéria e o prejuízo que isso nos acarreta. Daí, quando acontece essa busca da caridade moral e daquilo que ela vai me ensinando na medida que a pratico, ocorre de eu ser defendida de mim mesma. Onde o próprio empenho e perseverança naquele caminho vai me fazendo realizar de algo desnecessário, de alguma questúncula injustificável, que você vai lapidando aquilo e fazendo ruir. O que permite eu estar mais limpa, com menos peso, menos bagagem para a proposta. Quando existe esse atendimento do deleite da carne pela carne, vou experimentar uma alegria que é transitória e que carrega junto um sofrimento que persiste, devido à desarmonia em que me enlodo. Somente que, se opto por essa vitória sobre a voz da matéria, há dentro uma felicidade que vai ser persistente, com sofrimento que é passageiro, devido à experiência de fazer aquele ato abençoado. Isso mostra como nós fomos criados para amar. Conforme vai ser relatado no Livro dos Espíritos, o corpo, ele não tem um local em que o espírito esteja específico, como no cérebro. E, em sendo assim, o espírito, como esse ser pensante, incontínuo, usa do organismo para fazer o movimento que deseja. Assim, no coração, que existe essa emissão de uma arena eletromagnética além da que é emitida pelo cérebro, nesse campo vigoroso que ele forma, o espírito, ao ser capaz de amar, ele experimenta uma realização na emoção que mostra que ele foi criado para aquilo. E que, mesmo não tendo sentido para ver Deus e compreendê-lo, ele consegue, com essa atitude, sentir Deus
e se aproximar dele. Uma freira de caridade que havia auxiliado no Rio do século XIX na França, em bolsão de pobreza, ao retornar para o astral, relatava que o momento em que ela fora verdadeiramente feliz foi quando ela estava com aquele necessitado da sorte, naquele bolsão, auxiliando. E que ela trazia isso com ela de forma importante, a mostrar que quando nós formos embora daqui e repassar essa experiência que tivemos, o momento em que eu estava oferecendo um serviço ao outro de auxílio, é o momento em que me sentiria feliz. E vou ver isso quando estiver de lá. Que é precisamente no serviço que presta ao outro que amo. Por isso não pode ficar nem no meu pensamento apenas, ou na minha palavra, na minha intenção nobre, embora, mas precisa rolar para a oficina da mão, em algo que eu ofereço em concretude na direção do meu entorno. E esse é um caminho sem volta. Quando o espírito ele adentra essa perspectiva, ele deseja seguir nisso. Por isso nós temos que ter cuidado com aquelas ideias de insuflar no isolamento, no ensimesmamento, até porque isso incita o meu vitimismo, o meu próprio umbigo. E quando eu me coloco na direção daquele que está numa situação cujo infortúnio preciso procurar e descobrir, eu de cara percebo que tem alguém que precisa mais do que eu. Isso já me ajuda a quebrar a concha do meu egoísmo, da minha arrogância. Eu, como espírito inferior, que trago ainda essas mazelas que preciso arrancar de mim. E ir para um convento, para ficar ali presa num quarto em oração diuturna, embora a prece seja essa alavanca poderosa de auxílio, em que numa rede de oração que forma é vertido um auxílio inabordável, isso precisa me fazer ir ao encontro do outro, no tete-a-tete, para vê-lo, para conversar com ele, para atendê-lo, em que não ficarei fazendo comentário acerca de mim que não interessaria naquele instante, mas buscando saber do outro e ir ao encontro daquilo que ele precisa receber. E quando existe esse empenho, o próprio benfeitor já me orienta a ir ao encontro do deserdado da sorte, a encontrar quem precisa. Com isso, é possível fazer uma proposta em que o meu esforço ele vai ser validado e não
uma luta anestesiante, estéril, que seria perda de tempo para mim. E aqui entra uma questão delicada, que é o suicídio vibracional, onde me adentro num afogamento de uma proposta que maleficia meu perispírito e que exaure minha força vital para o bom combate, que é um pensamento de ódio, de vingança, de desamor. E quando acontece a via de fato do autoextermínio, vai acontecer de eu ser chamada pelo meu corpo, ali enterrado naquele caixão, como um imã, visto que uma forma que leva esse tipo de postura é o próprio materialismo, que me gruda a esse corpo como uma cola tenaz, que é muito difícil de destacar e desfazer. E vai refletir também uma acusação consciencial em relação à célula cujo prélio foi interrompido, que é essa consciência rudimentar, esse espírito rudimentar. Com isso, ela me chama, me convoca para responder perante ela o que fiz. Mesmo que o espírito rudimentar dessa célula não esteja mais ali, mas apenas o físico dela, que ora sofre a decomposição, a me mostrar que eu vou ter que impingir um evo reparativo, mas muitas vezes num corpo de célula alterada, que pela minha elevação terei sabido reconduzir a harmonia necessária e imprescindível. E o mesmo ocorre caso de um assassinato, onde aquele que cometeu a atrocidade e, ao desencarnar, é atraído para o local do crime, onde jaz esse corpo do atacado, assassinado, mostrando que ele vai ter que impedir esse supracitado evo reparativo, muitas vezes numa interação alterada com esse indivíduo no subsequente encontro terrestre, que com elevação e heroísmo, esforço violento, terá sabido reconduzir a harmonia. Nesse ponto, aqui chegado, cada caso vai ser caso, mas no mínimo, aquele que assassinou vai precisar procurar o assassinado no astral, que nem sempre é fácil, e muito menos encontrar aquele que ele procura. Será preciso auxiliar em múltipla frente para que seja possível uma reencarnação de ambos, de reencontro no corpo denso de carne, para que, por esse supracitado esforço supremo, heróico, consiga refazer o destino de cada qual. E mostra que aquilo que eu tenho como ideação central e perpétuo num ato vai ter um efeito de imã sobre mim. Enquanto eu estiver aqui encarnada, representa algo incoercível, irresistível, que põe meu pensamento naquele lugar, mesmo que lute para fazer a rompição. E, no caso de estar no astral, uma atração vigorosa em que meu espírito vai para a via
de fato, e estará impondo a mim uma viagem dificultosa que pode demandar séculos para ser reconstituído e reparado aquela situação. Por isso, a oração, ela tem esse auxílio tão poderoso para nos auxiliar nessa prática caridosa. Chico Xavier, no ido dos anos 80, ele, no centro espírita, onde havia fundado e frequentava, em Uberaba, tinha uma cesta onde alguém que precisasse uma oração direcionada colocava num papelzinho o seu nome, o endereço e punha naquela cestinha. E certa feita foi perguntado para ele por que daquilo. E ele explicara que ao colocar o papel com um nome e o subsequente endereço e deixar naquela cestinhola, o benfeitor, enquanto a reunião corria célere, com uma equipe de desencarnado encarregado de ler cada papelzinho e acionava o benfeitor da cidade que indicava naquele papelzinho, o bairro, a rua, um acionando o outro, dado ter o benfeitor da rua, tem o benfeitor daquela casa, até chegar na casinhola propriamente dita, em que era realizado o atendimento preliado. Numa época em que não tinha a rede social que nos comunica em tempo real. Isso mostra que, nesse tempo de internet, de comunicação em tempo real, a queima-roupa, nos 7 orbes do quadrante, a rede de oração ela é da maior importância, de sumo necessidade, visto que quando é colocado numa rede uma chamativa para fazer o evangelho no lar, várias pessoas ao mesmo tempo, conforme nosso trabalho do Passe à Distância, que é uma rede de oração em que várias pessoas fazem o evangelho no lar ao mesmo tempo, que está disponível no nosso canal, o qual convidamos a todos para nos ajudar participando desse trabalho. Se não puder estar às 22h15 na terça, na rede conosco, lendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está postado no canal para baixar, tendo seu copo de água para frutificar e fazendo nesse horário o Evangelho no lar, que culmina com a postagem do Passe à Distância às 22h30, mas que tem o seu embasal a própria leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e o comentário em torno disso, só de mentalizar já nos ajuda para que essa supracitada rede de oração acione aquele que necessita vir o seu benfeitor direto. Com isso, alguém que está no Oiapoque e participa dessa rede e, ao entrar na leitura do Evangelho, na reflexão, mentaliza alguém que está no Chuí, já vai ter esse aviso do seu benfeitor para ir por essa gradação de benfeitor que faz chegar nesse Chuí, na ruela, na casinhola e no indivíduo para atender.
ou aquele que, ao ler o chamativo dessa rede de oração, onde estiver, num centro-oeste, ele, em necessitando de auxílio, o seu benfeitor, através daqueles que presidem a benfeitoria de cada qual, faz avisar para que vá uma legião de auxiliadores para aquele local. Com isso é uma rede crística, em que pela própria vibração oracional vai ter como ser avisado aquele que está mais necessitado e é encaminhado o auxílio para chegar nele. Com isso, é possível atingir muito mais pessoas em tempo real e mostra que o Evangelho no Lar, mesmo que eu esteja num momento aparentemente sozinha, ele é imperioso que aconteça, de preferência diário. Nossa rede de oração é na terça, às 22h15, mas cada qual pode ter o seu dia, aquela hora que precisa estar marcada para que seja agendada no calendário do Cristo, e no instante aprazado entra em oração, que você vai ter o seu benfeitor com você ali. E como Cristo exarou inclitamente que quando alguém ou mais se colocasse em oração no seu nome, ele estaria, considerando esse alguém mais o benfeitor, como Jesus disse, 2 pessoas ou mais, mostrando que você se coloca aparentemente sozinha para fazer aquela oração, seu benfeitor está com você, já é 2. O Cristo também vai estar, daí já é 3. Até pela ubiquidade desse Espírito puro que está no mais recôndito canto do orbe terráqueo. E assim, aquela aguinha que está ali para fluidificar, ela vai ter a recepção do princípio restaurativo, lenitivo, direcionado para a necessidade daquele que ele prelia. E é possível esse atendimento abençoado, que todos nós necessitamos tanto, porque sem oração não é possível avançar nesse esforço. E é o próprio Cristo que nos repete isso ainda hoje: vigiar e orar. Por isso que quando nós nos propusermos a fazer uma oração, procurar usar o plural. Não que eu não possa, numa dada oração, ir pelo viés do singular, direcionado para mim, mas nós precisamos aclarar e atentar, conforme é relatado por Kardec no Livro dos Espíritos, que estamos sempre com uma nuvem de testemunho, uma legião de espírito passando pela assertiva de Paulo, que nos assiste e que precisa beberá dessa fonte conosco, mesmo porque o esforço do cristão sincero, de boa vontade, é auxiliar o desencarnado, o encarnado, tantos quantos possam ter uma audição para aquilo que ele emite, uma visão, um ou outro. Daí que, seja quando nós deitamos para pedir para Jesus nos levar para um centro espírita onde possamos trabalhar no bem naquela noite, seja quando acordamos, em que perguntamos
para o Cristo o que Ele deseja que nós façamos, para que Ele nos aponte caminhos. É imperioso que busquemos essa faina plural para que aquele espírito que está do meu lado possa ser atendido. E há aquele que lê o Evangelho, conforme devemos fazer diariamente, nesse prélio do Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, mas a leitura original ali, que existe uma tradução de Haroldo Dutra, desde o Evangelho de São Mateus, passando pelos outros 3 evangelhos, até o fim do Novo Testamento, para o português, mas fazendo a explicação de determinado termo, que quando eu vou para essa leitura direta, de detalhe, que às vezes passa despercebido, porque num livro espírita que não é tão tratado, vou estar recebendo continuadamente esse influxo da pureza do Cristo, a me alertar e me instruir. Por isso que tem aquele que, ao fazer a leitura de um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, de um Apocalipse, faz em voz alta, para que o irmãozinho desencarnado ouça. Para aquele que tem alguma dificuldade em realizar a viva voz e que faz a leitura e que, até por estar sozinho, faz aquele momento silencioso, o pensamento ele é usado para levar benefício para quem esteja ali, mas em podendo ter aquela atividade em que eu faço esse prélio em voz alta, naquilo que for possível para mim, porque eu vou estar me fazendo audível e perceptível por um desencarnado que vai facilitar ele acompanhar aquele conteúdo, e é o objetivo levar esse auxílio mesmo a quem precisa, porque o Cristo usa daquele momento que nós vivemos para auxiliar. Ele sabe da nossa necessidade de trabalhar no bem e, por compadecimento, usa do nosso esforço até a última gota para levar consolo. Daí que passa por esse desejo sincero e nobre do bem pelo bem. Se eu resvalo em querer contentar o corpo, gratificar o sentido, aniquilo o espírito. Por isso, o caminho sincero, ele fortalece o espírito a vencer a voz da matéria, a se desmaterializar e a espiritualizar.